Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da inveja antes que seja tarde demais. Existem pecados silenciosos que se infiltram no coração sem que percebamos. Eles não chegam com estardalhaço, não se mostram abertamente como uma grande queda, mas se escondem em pequenos pensamentos, em comparações sutis, em desejos disfarçados. A inveja é um desses pecados. Ela nasce devagar, quase imperceptível, como uma semente plantada no fundo da alma. E quando não é tratada, cresce, envenena, corrói relacionamentos e afasta o coração da presença de Deus. Quantas vezes você já se pegou olhando para a vida de alguém e pensando: por que eu não tenho isso? Por que não sou eu naquela posição? Por que a bênção não veio para mim? A inveja é traiçoeira porque veste a máscara da justificativa. Ela se apresenta como algo normal, como uma dor natural diante da felicidade alheia. Mas, na verdade, é uma ferida espiritual que precisa ser curada antes que seja tarde demais. E é nesse ponto que surge a presença do anjo da guarda. Não como um personagem distante, mas como um companheiro silencioso, designado por Deus para estar ao seu lado em todas as batalhas invisíveis da alma. Enquanto você carrega suas lutas, ele está presente, intercedendo, guiando, protegendo e muitas vezes tentando sussurrar ao seu coração as verdades que podem libertar você dessa prisão espiritual. A inveja não é apenas um sentimento ruim. Ela é uma porta aberta para o inimigo agir. A Bíblia nos mostra isso desde o início. Foi a inveja que levou Caim a levantar a mão contra Abel. Foi a inveja que corroeu os irmãos de José e os fez vendê-lo como escravo. Foi a inveja que levou líderes religiosos a conspirarem contra Jesus. A inveja sempre leva à destruição. Ela separa famílias, rompe amizades, gera amargura e transforma a alegria em um campo de competição. Mas a boa notícia é que Deus não deixa você lutar sozinho contra esse pecado. O seu anjo da guarda é como um vigia espiritual que te recorda, em momentos de tentação, que a vida de cada um está nas mãos do Criador e que a comparação é uma armadilha. Ele sussurra ao seu coração que você já é amado, que já tem valor, que já possui promessas únicas que ninguém pode roubar. Por isso este vídeo é um convite a uma reflexão profunda. Como a inveja tem agido em sua vida, talvez sem que você perceba? Será que há áreas do seu coração que já foram contaminadas por esse veneno? Será que sua família, seu trabalho, seus relacionamentos estão sendo afetados por algo que você nem sempre nomeia, mas que está presente? Aqui vamos mergulhar em uma jornada espiritual onde você entenderá como a inveja atua, como o anjo da guarda combate ao seu lado e como, ouvindo a voz de Deus e obedecendo, você pode ser liberto desse pecado antes que seja tarde demais. Porque o mal deseja plantar sementes que destroem silenciosamente, mas o céu já preparou para você armas espirituais que curam, fortalecem e restauram. Hoje, você terá a oportunidade de abrir seu coração e reconhecer que precisa de ajuda. Não é vergonha admitir que a inveja tenta se instalar em nós. Todos, em algum momento, enfrentam esse inimigo. A diferença está em quem decide lutar e buscar o socorro divino. E quero deixar desde já um convite. Compartilhe nos comentários sua experiência. Você já sentiu a luta contra esse pecado? Já percebeu como ele tenta agir nos detalhes? Sua partilha pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma batalha. Prepare-se, porque nas próximas partes vamos expor o que a inveja faz silenciosamente, como ela tenta destruir sua vida espiritual e como a intervenção de Deus, através do seu anjo da guarda, pode libertar você dessa corrente antes que seja tarde demais. A inveja nasce em lugares secretos do coração. Ela não aparece de repente como um pecado escancarado, mas se infiltra de forma lenta, quase imperceptível, até que toma conta dos pensamentos e contamina o olhar que lançamos sobre a vida. Muitas vezes não a reconhecemos de imediato, porque ela se disfarça de algo comum, uma comparação, uma insatisfação, uma pergunta silenciosa. Por que a minha vida não é como a dele? Por que Deus abençoa tanto aquele e parece esquecer de mim? Esse é o primeiro engano.
Acreditar que a inveja é apenas um sentimento inofensivo, quando na verdade é uma porta aberta. A Bíblia mostra isso com clareza desde os primeiros capítulos. Quando Caim viu a oferta de Abel ser aceita por Deus, seu coração se encheu de ressentimento. Ele não entendeu que o problema não estava no irmão, mas em si mesmo, na forma como havia oferecido. A inveja distorceu sua visão. Fez com que ele enxergasse Abel como um inimigo, quando na verdade Abel era apenas um irmão. Essa distorção o levou a cometer um dos primeiros grandes pecados da humanidade: levantar a mão contra o próprio sangue. A inveja sempre começa pequena, mas nunca permanece assim. Ela é como um veneno que se espalha silenciosamente. Primeiro afeta os pensamentos, depois as atitudes, até que o coração inteiro esteja dominado. É por isso que a inveja é tão perigosa espiritualmente. Ela não apenas atrapalha a vida emocional, mas também rompe a comunhão com Deus. Porque quem inveja coloca os olhos nas bênçãos alheias em vez de fixar o olhar no Criador. E quando tiramos os olhos de Deus, inevitavelmente caímos em armadilhas espirituais. Muitos não percebem, mas a inveja também afeta a forma como oramos. Quantas vezes apresentamos nossas súplicas não como pedidos de filhos confiantes, mas como comparações? Senhor, por que não me deste o que deste a ele? Essa oração, longe de ser sincera, se torna um reflexo de um coração amargo. E um coração amargo tem dificuldade de ouvir a voz de Deus porque está ocupado demais reclamando, murmurando e se comparando. É nesse momento que a presença do anjo da guarda se torna ainda mais necessária. Como guardião designado por Deus, ele se coloca ao nosso lado para nos lembrar que a comparação é uma armadilha. Ele nos conduz, em silêncio, a olhar para dentro e perceber que cada vida tem um propósito único, que as bênçãos não são distribuídas em competição, mas de acordo com o tempo perfeito do Senhor. Muitas vezes, quando sentimos aquele incômodo no coração ao ver a conquista de alguém, é o anjo da guarda quem sussurra: isso não é sobre você. Confie no que Deus tem reservado para a sua vida. Mas se não ouvimos essa voz, a inveja começa a se expandir. Ela corrói relacionamentos, gera ressentimento contra pessoas que nada nos fizeram, cria divisões na família, planta rivalidades no trabalho, transforma amizades em campos de batalha invisíveis. Aos poucos, a pessoa dominada pela inveja passa a viver mais ocupada em observar os outros do que em cuidar da própria vida. E isso é um terreno fértil para que o inimigo avance, porque um coração distraído é um coração vulnerável. A inveja é perigosa também porque não se limita a quem a sente. Ela se espalha como uma chama que alcança tudo ao redor. Um pai ou uma mãe que carrega inveja em seu coração transmite esse peso à família, muitas vezes sem perceber. Um filho que cresce vendo os pais reclamarem da vida alheia aprende a medir sua felicidade, não pelo que tem, mas pelo que o outro possui. Assim, gerações inteiras podem ser contaminadas por esse veneno se ninguém decidir interromper o ciclo. E é exatamente aqui que entra a urgência da súplica. Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da inveja antes que seja tarde demais, antes que ela se torne uma prisão, antes que destrua relacionamentos, antes que afaste sua alma da presença de Deus, antes que gere amargura onde deveria haver gratidão. Porque a inveja não se combate apenas com força de vontade humana. É preciso ajuda espiritual, é preciso a intervenção divina, é preciso o auxílio daquele que está ao seu lado desde o seu nascimento, o anjo da guarda, enviado para conduzir você ao caminho da luz. Por isso, o primeiro passo é reconhecer que a inveja existe. Admitir que sim, em algum momento, você já sentiu esse veneno escorrendo pelo coração. Esse reconhecimento não é fraqueza, mas coragem, porque só quem reconhece a ferida pode buscar a cura, e só quem pede ajuda encontra a resposta. Quando reconhecemos que a inveja se instala silenciosamente em nosso coração, o passo seguinte é compreender como o céu age para nos libertar desse veneno. A Bíblia nos mostra que Deus nunca abandona seus filhos em suas lutas espirituais. Ele nos dá armas invisíveis,
forças celestiais que caminham conosco e trabalham em silêncio em favor da nossa salvação. Entre essas forças está a presença constante do anjo da guarda. O anjo da guarda não é apenas um símbolo de cuidado infantil, como muitas vezes se ensina de forma simplificada. Ele é um mensageiro e guardião, designado por Deus para estar ao nosso lado desde o nascimento até a eternidade. Seu papel não é apenas proteger de perigos externos, como acidentes ou ataques visíveis, mas também vigiar a alma contra inimigos invisíveis, como a inveja, que se esconde nas sombras do coração. A inveja é um pecado que nasce nos pensamentos. Ela começa como uma comparação silenciosa e cresce até se transformar em ressentimento. E é justamente nesse campo invisível, nos pensamentos e sentimentos, que o anjo da guarda age. Ele não força sua vontade, porque Deus respeita a liberdade humana, mas ele inspira, sussurra, traz à memória palavras da Escritura, lembranças de bênçãos que já recebemos, para nos conduzir de volta ao caminho da gratidão. Você já viveu aquele momento em que, tomado por comparação, de repente lembrou de algo que Deus fez por você? Uma cura, uma porta aberta, uma situação em que foi protegido sem explicação lógica. Muitas vezes, essa lembrança não veio por acaso. Foi o seu anjo da guarda despertando o seu coração para perceber que a inveja é uma mentira, porque Deus nunca te esqueceu. Ele apenas trabalha de forma diferente em cada vida, no tempo perfeito. O anjo da guarda também combate a inveja ao inspirar atitudes de amor. A inveja paralisa, mas o amor liberta. Quando você sente o impulso de se alegrar pela vitória de outra pessoa, quando decide estender a mão em vez de se fechar no ressentimento, há uma batalha espiritual sendo vencida dentro de você, porque cada gesto de amor é uma vitória sobre a inveja. E quem inspira esses gestos, muitas vezes, é o anjo que te acompanha, encorajando o coração a se alinhar ao amor de Deus. Outro modo poderoso como ele age é expondo a raiz da inveja, a ingratidão, porque todo invejoso é, no fundo, um ingrato. Ele olha para o que falta, mas não para o que já tem. Ele deseja o que é do outro, mas esquece que já possui dádivas únicas. É aqui que o anjo da guarda sopra ao ouvido da alma. Olhe para a sua vida. Veja o que Deus já te deu. Veja as bênçãos que você não reconhece mais. Essa voz suave é como uma luz acesa em um quarto escuro. De repente, você percebe que tem mais do que imaginava, que há motivos para agradecer em vez de comparar. É interessante perceber que a inveja, quando alimentada, gera pressa, ansiedade e até desespero. A pessoa passa a acreditar que precisa conquistar tudo imediatamente, porque sente que está ficando para trás. Mas o anjo da guarda lembra, com paciência, que cada história tem um tempo certo. Ele conduz o coração ao descanso, ao entendimento de que a vida de cada um é escrita por Deus com propósitos diferentes. Quando aceitamos isso, a inveja perde sua força, porque já não olhamos para a vida do outro como ameaça, mas como parte do plano divino que não diminui em nada o valor daquilo que o Senhor reservou para nós. E há algo ainda mais profundo. O anjo da guarda nos ajuda a transformar a tentação da inveja em oração. Quando o coração se sente tentado, ele nos inspira a dobrar os joelhos e dizer: Senhor, guarda o meu coração. Ajuda-me a me alegrar com o outro. Ensina-me a confiar no teu tempo. Essa oração é como um escudo que se levanta diante do inimigo, porque a inveja não resiste a um coração grato e submisso. Ela murcha quando é exposta à luz da oração sincera. É por isso que tantas vezes sentimos um incômodo interior quando a inveja se aproxima. Esse incômodo é o anjo da guarda em ação, alertando, chamando, pedindo que não deixemos a porta aberta para o pecado. Ele é como uma sentinela que nunca dorme, sempre atento para que o coração não seja tomado por aquilo que pode destruir nossa comunhão com Deus. E aqui está a verdade que precisamos gravar. Não lutamos sozinhos contra a inveja. Deus nos deu aliados celestiais. O anjo da guarda está ao nosso lado, guiando nossos pensamentos, nos lembrando das promessas, nos conduzindo à gratidão e inspirando atitudes de amor.
Mas essa batalha só é vencida quando decidimos escutar e obedecer. Se você sente que a inveja tem rondado seu coração, peça agora mesmo: Anjo da guarda, ouve minha prece e me salva desse veneno. Porque quando você faz essa oração, abre espaço para que ele haja com ainda mais força, conduzindo você à liberdade e à paz que só o amor de Deus pode trazer. Quando a inveja não é combatida, ela cresce como uma árvore de raízes profundas, que com o tempo sufoca todo o jardim ao redor. Esse pecado tem a característica de nunca se contentar. Ele não descansa até que destrua, até que se torne amargura, até que corrompa o coração e afaste a alma da presença de Deus. Por isso, a inveja não pode ser tratada como algo pequeno. Ignorá-la é como deixar uma porta aberta para um ladrão que espreita do lado de fora, esperando apenas o momento certo para entrar. A Bíblia nos dá exemplos claros das consequências devastadoras desse pecado. Os irmãos de José, movidos pela inveja, chegaram ao ponto de vendê-lo como escravo. A inveja cegou seus olhos, e eles não perceberam que estavam se levantando contra o próprio plano de Deus. Mais tarde, reconheceram que foram dominados por um sentimento que destruiu a paz da família durante anos. Outro exemplo está em Saul, rei de Israel. Quando ouviu o povo celebrar Davi, dizendo que ele havia derrotado mais inimigos que o próprio rei, o coração de Saul se encheu de inveja. E essa inveja não ficou apenas em sentimentos. Ela o levou a perseguir Davi, a viver atormentado, a perder a alegria e, por fim, a sua própria dignidade diante de Deus. É isso que a inveja faz. Ela começa no pensamento, mas termina em ações que destroem. Ela leva a falar mal do outro, a tentar prejudicar, a afastar-se de quem nada fez além de viver sua própria história. E o mais triste é que, no final, quem mais sofre é quem a alimenta, porque a inveja nunca dá descanso. Ela é como um fogo que nunca se apaga, sempre consumindo, sempre exigindo mais, sempre comparando. No contexto da família, as consequências são ainda mais dolorosas. A inveja pode dividir irmãos, pode semear rivalidades entre parentes, pode destruir casamentos. Basta uma semente de comparação maligna para que a confiança seja corroída. De repente, a esposa começa a comparar seu marido com o vizinho ou com o colega de trabalho. O marido compara sua esposa com outra mulher. Os filhos comparam seus pais com os pais de seus amigos. E o lar, que deveria ser espaço de amor, se transforma em campo de competição. Isso abre uma brecha enorme para o inimigo agir, porque onde não há unidade, não há proteção. É nesse cenário que a presença do anjo da guarda se torna crucial. Ele não pode tomar nossas decisões, mas atua como uma voz constante de alerta, impedindo que a inveja se transforme em destruição. Quantas vezes, antes de falar algo movido pelo ressentimento, você sentiu no coração o impulso de se calar? Quantas vezes, antes de tomar uma atitude de vingança, algo dentro de você disse: não faça isso? Esse algo, muitas vezes, é o anjo da guarda em ação, tentando segurar o avanço da inveja antes que ela cause feridas irreparáveis. O anjo da guarda também atua trazendo consciência. Ele expõe o engano da comparação. Ele lembra que cada vida tem um propósito único e que a vitória de outra pessoa não é a sua derrota. Pelo contrário, é uma prova de que Deus continua agindo no mundo e que o tempo da sua vitória também chegará. Essa consciência quebra o ciclo da inveja, porque mostra que não estamos em uma corrida uns contra os outros, mas em uma caminhada pessoal guiada pela vontade de Deus. Quando a inveja não é vencida, ela gera afastamento de Deus. O coração se torna tão amargo que não consegue mais enxergar as bênçãos. A oração vira murmúrio, a fé se transforma em dúvida, a esperança se apaga. Mas quando o anjo da guarda intervém, ele reacende a luz da gratidão. Ele mostra que há motivo para louvar, mesmo em meio às dificuldades. Ele guia a alma de volta à confiança no Senhor, lembrando que a verdadeira alegria não está em possuir o que o outro tem, mas em viver plenamente o que Deus reservou para você. Por isso é urgente pedir: anjo da guarda, não permita que a inveja me domine. Salva-me desse veneno antes que destrua minha vida e minha família.
Essa súplica abre caminho para que o céu haja com mais intensidade. E quando o céu se move, a inveja perde sua força, porque a gratidão toma o lugar da amargura. A paz substitui a comparação e o amor restaura aquilo que já estava rachado. Se você sente que esse pecado tem rondado sua alma, não espere até que seja tarde demais. Peça hoje a intervenção divina, porque o mal espreita, mas quem ouve e obedece à voz de Deus, guiado pelo seu anjo da guarda, encontra libertação antes que as consequências sejam irreversíveis. A maior arma contra a inveja é a gratidão. Onde há gratidão, a inveja não encontra espaço para germinar, porque o coração agradecido não olha para o que falta, mas reconhece o que já possui. Ele não se perde em comparações, porque sabe que cada detalhe da vida é um presente vindo das mãos de Deus. Mas cultivar a gratidão não é automático, é um exercício espiritual diário. É uma escolha consciente de olhar para cima, em vez de olhar para o lado. A gratidão começa no reconhecimento das pequenas coisas. Quando você abre os olhos pela manhã e percebe que respira, que tem um teto sobre a cabeça, que há pessoas ao seu redor que te amam, já existem motivos suficientes para louvar. Mas muitas vezes, o inimigo tenta desviar o olhar desses presentes, fazendo com que só enxerguemos o que não temos. A inveja se alimenta dessa cegueira. O anjo da guarda, por outro lado, trabalha para abrir nossos olhos, para que percebamos que até mesmo os detalhes mais simples carregam a bondade divina. É ele quem inspira aquela lembrança súbita de um livramento passado, quem coloca no coração o desejo de agradecer por algo aparentemente pequeno, mas que fez toda a diferença. Quantas vezes, em momentos de desânimo, você foi tomado por uma memória boa que aqueceu o coração? Muitas dessas lembranças não foram obra do acaso, mas sim um movimento espiritual do seu guardião, trazendo à tona motivos de gratidão que a inveja tentava apagar. A gratidão também se manifesta quando transformamos comparação em louvor. Ao invés de olhar para a vitória do outro e se sentir menor, um coração grato aprende a dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor abençoou essa pessoa. Eu me alegro pelo que o Senhor fez na vida dela e confio que o Senhor também está agindo na minha. Essa postura não apenas fecha a porta para a inveja, mas fortalece os laços de amor e unidade. Onde poderia nascer rivalidade, nasce intercessão. Onde poderia haver ressentimento, nasce amizade verdadeira. O anjo da guarda nos guia a esse caminho, soprando ao nosso coração. Não veja a vitória do outro como ameaça, mas como sinal de que Deus ainda está derramando bênção sobre a terra. Essa perspectiva muda tudo, porque em vez de cultivar amargura, passamos a cultivar esperança. Se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também, no tempo certo. E não podemos esquecer que a gratidão também é uma arma poderosa contra as trevas. Um coração agradecido é um coração cheio de luz. O inimigo não suporta quando alguém, mesmo em meio à dificuldade, consegue levantar as mãos e dizer: Obrigado, Senhor, porque sei que estás comigo. Essa atitude desarma o mal, porque ele espera encontrar murmuração e encontra louvor. Ele espera encontrar fraqueza e encontra fé. Mas como transformar a gratidão em hábito? Aqui está a chave: a prática diária. Todos os dias, reserve um momento para agradecer, mesmo que seja por algo simples. E quando a comparação vier, quando a inveja tentar se instalar, transforme aquele pensamento em oração de gratidão. Por exemplo, em vez de pensar eu queria ter o que ele tem, diga: Obrigado, Senhor, porque tenho o que preciso hoje. Sei que o Senhor cuida de mim. Essa troca, repetida dia após dia, cria um novo padrão espiritual no coração, até que a gratidão se torne natural. O anjo da guarda está sempre pronto para ajudar nesse processo. Ele traz à mente lembranças de bênçãos, inspira palavras de louvor, guia seus pensamentos para longe da amargura e os conduz à esperança. Muitas vezes, quando você se sente inclinado a reclamar e de repente sente vontade de orar ou cantar, saiba, não é apenas um impulso emocional, é o céu agindo através do seu guardião, e a transformação é real. Uma pessoa grata atrai paz, fortalece relacionamentos,
Contagia os que estão à sua volta. Em um lar onde há gratidão, não há espaço para inveja. Ali, cada vitória é celebrada, cada conquista é dividida, cada bênção é motivo de festa. Essa atmosfera afasta as sombras e cria um ambiente protegido, porque onde há louvor, Deus habita. Por isso, peça ajuda ao seu anjo da guarda para cultivar gratidão todos os dias. Ele está ao seu lado para lembrar que sua vida é única, preciosa e já cheia de sinais da bondade divina. Com o tempo, você verá que a inveja, que antes parecia tão forte, perde completamente o poder diante de um coração que escolhe louvar em vez de comparar. A inveja só é derrotada definitivamente quando o coração aprende a descansar no tempo de Deus. Porque a raiz da inveja é, em grande parte, a impaciência. É o desejo de ver agora o que talvez só vá acontecer amanhã. É a ansiedade de colher frutos antes mesmo que a semente tenha germinado. A inveja se alimenta da pressa, mas a confiança em Deus se alimenta da espera. A Bíblia está repleta de histórias que nos lembram disso. José foi invejado por seus irmãos, vendido como escravo e lançado na prisão. Aos olhos humanos parecia esquecido, abandonado, deixado para trás. Mas, no tempo de Deus, foi exaltado e se tornou governador do Egito. Se José tivesse se perdido na inveja dos outros ou na própria amargura, teria desistido do plano que o Senhor já havia escrito para ele. Mas ele permaneceu firme e o tempo de Deus se cumpriu. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo da perseguição de Saul. Ele poderia ter alimentado inveja, raiva ou ressentimento, mas preferiu confiar que a promessa se cumpriria no momento certo. E quando o tempo chegou, ele subiu ao trono não por força própria, mas porque Deus o sustentou até lá. Esses exemplos nos mostram que o tempo de Deus nunca falha. O que ele prometeu, ele cumpre. Mas o inimigo usa a inveja para tentar nos convencer do contrário. Ele sussurra: "Veja, todos estão avançando, menos você. Veja, todos estão colhendo, e você continua esperando." É aqui que precisamos ouvir outra voz, mais suave e mais verdadeira. A do anjo da guarda, que nos lembra que a espera não é abandono, mas preparação. O anjo da guarda tem um papel especial nesse processo. Ele nos fortalece na paciência, inspira perseverança e acalma o coração agitado. Quando a ansiedade tenta tomar conta, ele nos conduz à oração. Quando a comparação nos pressiona, ele nos lembra que cada um tem um chamado único. Quando a inveja tenta enraizar, ele sopra ao coração a verdade. Confie, o tempo de Deus é perfeito. A confiança no tempo de Deus também nos ensina a celebrar as vitórias alheias, porque quando sabemos que a promessa para nós está garantida, não precisamos invejar ninguém. Pelo contrário, podemos nos alegrar genuinamente, sabendo que o sucesso do outro não diminui em nada aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. A inveja diz: "Isso deveria ser meu", mas a confiança em Deus diz: "O que é meu já está guardado no tempo certo." E há algo transformador nesse processo. Quando confiamos no tempo de Deus, a paz substitui a pressa. Já não precisamos correr desesperadamente atrás do que os outros têm, porque sabemos que nosso Pai cuida de cada detalhe. O coração deixa de ser dominado por comparações e se torna livre para viver a própria jornada, sem pressa, sem inveja, apenas com fé. É exatamente isso que o inimigo teme, porque um coração que descansa no tempo de Deus é um coração inabalável. Ele pode rondar, pode tentar provocar, pode tentar plantar sementes de inveja, mas não encontrará terreno fértil, porque a confiança fecha as portas e a paciência ergue muralhas. Por isso, a oração deve ser constante. Senhor, guarda meu coração da pressa, ensina-me a confiar, ajuda-me a esperar sem invejar, sem murmurar, sem desistir. E quando fazemos essa oração, nosso anjo da guarda se torna aliado ainda mais presente, fortalecendo-nos na batalha diária contra a comparação e guiando-nos até o cumprimento da promessa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo de espera. Talvez veja pessoas ao seu redor prosperando,
conquistando, vencendo, e seu coração esteja tentado a se entristecer. Mas lembre-se, o tempo de Deus para você não atrasou. Ele está agindo agora, preparando o cenário, fortalecendo sua fé, moldando sua história. O que hoje parece demora, amanhã se revelará como cuidado. A inveja morre quando o coração descansa no tempo de Deus. E quando isso acontece, o mal perde mais uma arma. Porque quem confia já não teme, já não compara, já não se deixa envenenar. E é nessa confiança que a verdadeira vitória se manifesta. A vitória de quem é livre para viver a própria vida, guiado pela voz do céu e protegido pelo anjo da guarda. Chegamos ao ponto final desta reflexão, mas não ao fim do caminho que ela abre dentro do seu coração. Porque falar da inveja não é apenas expor um pecado, é revelar um veneno que todos, em algum momento da vida, já sentiram se aproximar. Ninguém está imune. Todos já olharam para o lado e se perguntaram: por que não eu? O que diferencia é a escolha que fazemos a seguir. Deixar essa semente enraizar ou pedir a Deus que arranque imediatamente, antes que seja tarde demais. O mal age sorrateiro, e a inveja é uma das armas mais sutis que ele usa para separar famílias, destruir amizades e afastar corações da presença de Deus. Ela rouba a paz, corrói a alegria, faz com que até as maiores bênçãos pareçam pequenas demais. E quando não combatida, a inveja cria muros de ressentimento, que nos isolam dos outros e principalmente da graça divina. Mas a boa notícia é que o céu não nos deixa sozinhos nessa batalha. O Senhor, em sua infinita misericórdia, envia anjos para nos guardar, e entre eles está o nosso anjo da guarda, fiel companheiro, presente a cada passo. Ele não apenas vigia contra perigos externos, mas luta silenciosamente contra tentações internas. Ele sussurra quando a comparação tenta falar mais alto. Ele inspira gratidão quando o coração começa a reclamar. Ele nos conduz à oração quando a inveja ameaça nos dominar. E é nesse ponto que entendemos que a libertação da inveja não é apenas deixar de sentir ciúmes ou de se comparar. É abrir espaço para que o coração seja preenchido por algo maior: paz, amor, gratidão e confiança no tempo de Deus. Quando expulsamos a inveja, criamos espaço para o amor florescer. Quando rejeitamos a comparação, damos lugar à gratidão. Quando abandonamos a pressa, acolhemos a confiança. E isso transforma completamente a forma como vivemos e nos relacionamos. Uma vida sem inveja é uma vida mais leve. É acordar sem sentir o peso de precisar provar algo para o mundo. É olhar para as vitórias dos outros e se alegrar como se fossem nossas. É viver em paz, sabendo que Deus já escreveu a nossa história e que ela não pode ser roubada por ninguém. Essa é a verdadeira liberdade espiritual. Ser quem você é, no tempo de Deus, guiado pelo Espírito e protegido pelo anjo que caminha ao seu lado. Talvez até aqui você tenha percebido áreas do seu coração em que a inveja já deixou marcas. Talvez você tenha lembrado de relacionamentos quebrados por comparações, de momentos de oração em que murmurou em vez de agradecer, de situações em que a amargura falou mais alto. Mas não se culpe além da medida. Esse reconhecimento é o primeiro passo da cura. O céu se alegra quando um coração admite sua fraqueza e pede ajuda. E a ajuda está disponível agora mesmo, através da presença de Deus e da intercessão do seu anjo da guarda. Por isso, este é o momento de fazer uma escolha. Você pode continuar alimentando a comparação, deixando que a inveja roube sua paz pouco a pouco, ou pode se levantar em oração e dizer: Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva da inveja antes que seja tarde demais. Senhor, arranca de mim esse veneno e enche meu coração de gratidão. Essa oração simples tem poder de abrir o céu sobre sua vida, porque Deus nunca rejeita um coração sincero. E agora, eu quero te convidar a refletir. O que Deus falou ao seu coração através desta mensagem? Escreva nos comentários, porque sua história pode ser a resposta para alguém que luta com as mesmas feridas. Compartilhar é mais do que testemunhar, é se tornar instrumento de cura para outros. Lembre-se, o mal espreita,
mas não vence aqueles que vivem atentos à voz de Deus e obedientes à luz do céu. O anjo da guarda está ao seu lado, pronto para te conduzir a uma vida livre da inveja e cheia de paz. Confie, porque a libertação não é apenas possível, é a promessa do Senhor para todos os que escolhem viver no amor. Hoje você pode recomeçar. Hoje você pode escolher a gratidão em vez da comparação, a confiança em vez da ansiedade, o amor em vez da inveja. Não espere até que seja tarde demais. Ouça a voz de Deus, abra o coração à ação do seu anjo da guarda e descubra que a vida abundante que você procura já está ao alcance das suas mãos.